e bem-vindas ao canal da Casa Terrária, a casa em transformação, que é onde a gente fala por que ESG começa em casa. E hoje eu estou aqui com uma visita online super especial, um amigo meu de longa data, Daniel Fonseca. Daniel é fundador do Wise Living Mountain Retreat, 15 anos vivendo entre Índia e Tailândia, agora está trazendo para o Brasil os conhecimentos que ele adquiriu lá, como professores de yoga, né, formador de professores de yoga, e com vários projetos aí de permacultura e bioconstrução. Daniel, se apresente um pouco para a gente. Obrigado, Dani. É um prazer, né, receber o convite seu aí. A gente já vem falando de fazer uma parceria, né, da Casa Terrária e aqui com o espaço Wise Living Mountain Retreat. Então, daí é legal a gente conseguir, né, conectar agora, hoje. E eu tô aqui na Serra, né? Então, a gente estava testando aí na internet para ver se vamos conseguir, mas tu acha que tá bom agora, né? Vai dar certo. Tá indo, sim. E, bom, para a gente começar um pouco esse bate-papo, né, dar uma aquecida, vamos começar com um pequeno ping-pong, né? Você é de praia, campo ou cidade? Eu acho que, assim, seria campo, praia e cidade, assim, nessa ordem, né? O campo, vamos dizer, a serra é onde eu estou vivendo agora. Então, eu acho que o essencial para mim, a natureza, as coisas que eu estou fazendo, é aqui. Então, vem o campo, né? A serra primeiro. Daí, praia, eu gosto muito de mar também, né? Então, mas é mais, assim, recreação, né? Um lazer, dar um descanso e tal. E a cidade também, porque tem o necessário daí na cidade, né? Aqui eu produzo muitas coisas aqui, né? Mas sempre ser autossustentável completamente é muito difícil. Então, alguma coisa necessária na cidade. Então, é assim, campo, praia e cidade. A gente nunca consegue, né, ficar só com um. E me conta uma coisa, você escolhe carne ou não carne? Você é carnívoro, vegetariano, vegano? Não carne, com certeza, né? Eu já fiz experimento com muitas dietas, né? Assim, né? Eu cresci aqui, normalmente minha mãe fazia bife de fígado para mim, né? Então eu cresci dessa forma. Depois na Índia eu adotei uma dieta vegetariana. Aí tem aquela coisa, né? Do lacto vegetariano, ovo lacto vegetariano, o vegano, né? Então assim, meio que vira uma. Existem hoje as terminologias específicas. Mas eu faço experimento. Eu acho que a dieta vegana é a melhor. Mas eu ainda estou, de vez em quando, eu dou uma recaída, né? A gente não consegue, às vezes, ser 100% firme. Eu acho que o propósito é você tentar, né? Você sempre está querendo melhorar. E me conta uma viagem que te marcou muito. Ah, são muitas, na verdade, né? A gente se encontrou na Espanha uma vez e logo depois daquilo eu estava fazendo o Caminho de Santiago. Então, assim, com certeza é uma coisa que marca muito, né? Mas na Ásia, principalmente as viagens que eu fiz, né, na Ásia, foram muito interessantes, né? Muitas viagens na Índia. Então, por causa dessa cultura, assim, quando você muda mesmo para o Oriente, tem né, uma diferença muito grande, né, entre a cultura ocidental e oriental. Então, essas viagens, né, no norte da Índia foram muito marcantes para mim, né? Em Rishikesh várias vezes, em Dharamsala, né? Então, eu acho que eu podia mencionar algumas são essas, assim. Ai, muito legal mesmo. Sempre tem algumas viagens, às vezes, que marcam, né? Às vezes é difícil de escolher uma só. E me conta se É você tem verdade. alguma rotina para começar o dia. Como você gosta de começar o seu dia? Bom, aí também é um pouco variado, assim, né? Por exemplo, no verão, eu acabo dormindo um pouco mais tarde e acordando um pouco mais cedo. No inverno, eu durmo mais cedo e acordo mais tarde, é porque o ritmo do dia também é assim, né? Você tem um dia mais longos no inverno, mais curtos no inverno, a noite mais longa. E no verão é o contrário. Então, mas eu gosto de sair aqui nessa varanda mesmo, eu dou um tempo, olho como é que está a natureza, porque
aqui quem dita mais ou menos a rotina, o que deve ser feito, é a mãe natureza, ela que manda, né? Então eu começo assim, eu gosto de ter um tempinho, né? Pelo menos uns 20 minutos, uma meia hora, tranquilo. Agora eu fiquei muito tempo fora, eu comecei a tomar café de novo, mas falei, voltei para Minas, café, pão de queijo, aquelas coisas me deram uma atraída. Mas eu estou fazendo uns experimentos, assim, uns estudos com chá, então eu estou começando a voltar para, né, chá medicinal, vou lá, faço um e vejo como é que é o efeito. Então, e daí eu sigo para o trabalho, dependendo, se tiver muita chuva, se o dia está muito fechado, vou fazer alguma coisa, né, indoor, dentro de casa, se está um dia bonito, daí depende do que precisa ser feito, né? Então, quem manda é assim, eu vou vendo o que é necessário, né, o que está sendo pedido. É mais ou menos isso. Que legal. E assim, me conta um pouco, você trabalha muito com bioconstrução. Me conta um pouco o que que é bioconstrução. Bom, na verdade, a bioconstrução, vamos dizer que é uma parte da permacultura, né? A permacultura é um conceito maior, assim. Então, eu comecei trabalhando com permacultura, né? Estudando permacultura, a bioconstrução é parte disso. A permacultura, ela surgiu, assim, como um movimento, vamos dizer, de contraposição ao que foi nos anos 70, assim, a Revolução Verde, né? Então, assim, parece até um nome bonito, a Revolução Verde, que, na verdade, foi, assim, a demanda por alimentos da população mundial, né? Estava crescendo. Então, essas técnicas modernas de agricultura, é, mas com uso assim de maquinário. Daí você usa também insumos, né, adubos e pesticidas químicos, e você trabalha com uma monocultura. Daí você trabalha com sementes transgênicas. Essas técnicas, elas conseguiram assim aumentar uma produção, né, de elementos para suprir a demanda, mas elas vieram com muitos pontos negativos, né? Então algumas pessoas começaram a perceber isso logo no começo, e a permacultura veio com uma oposição a essas técnicas, né? Então, a cultura permanente seria isso. O termo foi cunhado, né, por Bill Mollison, e ele estava em parceria com Dave Ogren, eles são australianos. Então, eles que, vamos dizer, foram trazendo esses conceitos. E o conceito de permacultura, na verdade, não são técnicas novas, é mais um resgate de técnicas, né, que já foram utilizadas por comunidades tradicionais, né, há muitos anos. Então, assim, na agricultura moderna, você tem o quê? Aquela grande plantação, né, de um tipo específico, né, de cultivo. Então, você faz uso de agrotóxicos, você faz uso de pesticida, de insumo químico, você consegue produzir assim um alimento, ele até é bonito, tal, mas o que acontece é que essas técnicas estão degradando o ambiente, você está, na verdade, fazendo do solo um solo estéril, né? Depois que aquela produção é colhida, aquele solo fica todo lá exposto. Então, a permacultura exatamente é o oposto, você não planta só um tipo, né, de variedade, né, de cultivar, você tem ali o que chama de policultura, várias espécies juntas. E você não faz uso de pesticidas, né, químicos, você vai trabalhando realmente com as espécies, são coisas que isso já existia. Daí o conceito de permacultura e as técnicas, ela acabou ampliando, né, além de só o cultivo, né, de plantas, né, a produção alimentícia, ela foi para todas as atividades humanas. Então, a bioconstrução entrou parte disso. Então, como você está procurando fazer, né, um cultivo de plantas natural, orgânico e tal, mas você está procurando também fazer uma construção que também é natural, que também é orgânica. Daí você vai fazer o tratamento da água, como você faz o tratamento da água, né? Como você faz uso das energias, né? Energia renovável, como você faz uso da energia do sol, como você faz uso da energia do vento, reciclagem. Então, ele foi ampliando, o conceito foi ampliando para essas outras atividades humanas. Então, a bioconstrução é isso, né? Você construir com materiais
orgânicos, né? Utilizar menos coisas processadas. Você pensa na eficiência térmica na casa, a posição que ela vai ficar, como que ela está inserida no meio ambiente. Então, tudo isso faz parte daí da bioconstrução, né? E você tem né, uma experiência muito básica nisso, né, primária, porque você construiu sua própria casa, né? Aí essa casa que a gente está vendo aí, um pedacinho, a gente vai deixar um link aqui no canal para poder ter um outro vídeo onde você mostra mais a casa e o espaço onde você está. Mas conta para a gente como foi o projeto da sua casa, como foi essa ideia de você construir a sua própria casa, né, com base nesses preceitos da bioconstrução. Então, eu estava, muitos anos eu estava ainda morando, né, na Índia, na Tailândia, e eu comecei a vir e voltar para o Brasil, que eu procurei um terreno aqui na Mantiqueira, que é perto onde eu cresci, e quando eu adquiri esse terreno, né, eu falei, é um terreno que eu quero que tenha só mato e água. São as duas coisas essenciais, eu não queria mais nada, justamente porque eu queria fazer as coisas do meu jeito. Então, depois disso, foi mais ou menos 2015, eu comecei a vir para cá 2 vezes por ano, assim, normalmente março e abril, né, no primeiro semestre, depois setembro e outubro eu estava aqui no Brasil, e eu vim para esse espaço aqui, e, na verdade, eu não estava construindo, eu não construí minha casa de imediato. Eu estava querendo passar um tempo aqui para você observar como funciona a natureza aqui, entendeu? O clima específico, né? As características biogeográficas desse local específico. E dentro da propriedade, cada característica especial dela, né? Esse lado de cá, esse lado de lá. Então, por alguns anos, eu comecei com um trabalho de conservação de água e solo nas encostas que eram degradadas, né, que ainda estavam cobertas por pasto. Então, eu não mexia na floresta, né, mas trabalhava só nas áreas que estavam abertas, que já tinham sido há muitos anos né, desmatadas e que eram utilizadas como pasto, né, pelos proprietários anteriores. Então, essa área eu comecei a trabalhar, conservação de água e solo, fazer plantações, e tendo a oportunidade de passar mais tempo no espaço. Daí eu estava em barraca, né? Ficava mais assim, tinha que me adaptar bastante, tomava banho gelado, não tinha água quente. Então, eu fui construindo um pouco uma estrutura meio que, vamos dizer, de camping, e daí comecei a fazer o planejamento da casa. E como eu já tinha estudado várias técnicas de bioconstrução, né? Principalmente viajando na Ásia e algumas vezes na Europa, na Inglaterra, eu já tinha feito, né, cursos lá, ajudado a construir, né, espaços que utilizavam técnicas diferentes, e eu resolvi fazer uma casa aqui, utilizando a tecnologia de hiperadobe, com o telhado verde, né, o telhado vivo, e então essa é a tecnologia que eu utilizei aqui. Você tem um saco especial, né? Um saco parecendo, né, um saco de nylon, assim, que hoje em dia, para bioconstrução, tem empresas que já fornecem esse saco já no formato de rolo, assim, você vai só abrindo ele, e daí você vai enchendo ele de terra e vai fazendo as camadas. Mas quando eu falo que a casa é de terra, né, a maioria das pessoas pensam que é uma coisa tipo pau a pique, você tem um bambu e joga aquele barrinho lá. Então, a tecnologia tipo Adobe é bem diferente. As minhas paredes ela tem 40 centímetros de largura, assim, né? E daí tem toda uma questão, né, da eficiência térmica da casa, o posicionamento onde essa casa está, o telhado verde funcionando como isolamento térmico. Então, resumindo, é mais ou menos isso que eu utilizei aqui, que eu fiz. Não, eu já tive na casa dele, gente, é uma coisa assim fantástica. Eu vou colocar aqui algumas fotinhas para vocês verem essa questão das linhas que ele usa para fazer as paredes e tal, né? Então, acho que é muito interessante você ver formas diferentes de se construir, né? E algumas até a gente vai comentar mais em detalhe algumas questões dessa técnica que ele usou, porque traz muita eficiência em vários aspectos que a gente hoje tem dificuldade, né? A primeira
coisa que eu queria aprofundar um pouco mais é nesse teto verde, né? Porque é uma graça o teto verde dele, fica bem em cima assim da casa inteira. E às vezes você tá andando pelo jardim dele, assim, você tá no teto da casa e não tá nem percebendo direito, né? Conta pra gente qual foi o maior desafio de você fazer esse teto verde. Ah, a primeira coisa assim que você tem que ter em mente é que a estrutura, né, da sua casa ela tem condição de suportar o teto. No meu caso, né, como utilizei a tecnologia de Iberadobe, as paredes são bem maciças, bem sólidas, então isso eu já resolvi, né, utilizando a técnica de Iberadobe e fazendo a construção de acordo. Daí o segundo aspecto que é relacionado ao teto mesmo é a questão de permeabilização, né? Essa é a principal preocupação. Então você vai ter que utilizar materiais, né, adequados para a construção do teto verde, e a permeabilização ela deve ser feita com o cuidado máximo, né, para que você nunca tenha esse problema de umidade de infiltração, porque daí você tem um trabalho, você tem um problema muito grande. Aqui foi para mim, adequado, porque as paredes sendo de Iberadobe, eu fiz a construção da casa numa encosta, né? Então a minha casa praticamente ela está assim, um terço dela está inserida também dentro do barranco, dentro da encosta. E eu tenho terraços atrás dela que funcionam, estão em níveis assim, então é tipo um acesso. E daí, quando você olha a casa de vários, né, outras, né, vários ângulos, você vê que a casa ela está inserida no meio ambiente, ela não se destoa do meio ambiente, ela se integra. Então, os materiais utilizados, o teto verde, a grama, por exemplo, que eu pus em cima da casa, né, a terra, eu só escavei aqui e a grama cresce naturalmente, no caso da minha estrada. Então, às vezes, eu quero limpar um pouco da estrada ali, né, para não ficar. É ruim se andar com o carro, por exemplo, em cima de grama, né? Se está chovendo, fica liso. Então, de vez em quando, eu tinha que ir ali na estrada limpar mesmo. Então, eu fui tirando as plastas de grama da estrada, né? E coloquei em cima da casa. Então, não tive aquele trabalho de ter que comprar terra, trazer terra, é, comprar a grama, essas coisas todas. Aqui foi muito fácil. Então, é mais ou menos isso. Tava tudo aí. E uma outra coisa também é o seguinte, gente, ele tá no meio da Serra da Mantiqueira. É um frio muito grande, principalmente no inverno, à noite, esfria muito, tem uma variação externa de temperatura muito grande. Porque quando faz sol, você até sente um pouco de calor, mas à noite, quando o sol cai, fica muito frio. E é muito impressionante, eu queria que você comentasse um pouco do trabalho desse calor tanto na questão das áreas da sua casa, né, onde você vive, que não pode ficar tão frio, quanto da questão das águas, né, alternativas para aquecimento de água que você tem, né, porque para você é fundamental você preservar esse calor na área da casa, e na hora também de tomar banho, de ter as suas atividades. Como que você faz esse trabalho do calor? Bom, essa questão já está ligada com a eficiência térmica da casa mesmo, né? Então, as propriedades da casa de Iberadobe com o teto verde, né? Essa eficiência térmica ela já funciona de uma forma que é o quê? Como eu falei para você, assim, que a minha casa ela também está meio que inserida no barranco, que ela é quase que assim, tem um ambiente, vamos dizer assim, meio que de caverna. A gente sabe, assim, que por milhares ou bilhões de anos, assim, tanto os seres humanos quanto os animais, eles procuravam abrigo, né, era em caverna, né? Então, por quê? Na verdade, é que você tem, assim, em ambientes onde você tem uma grande amplitude térmica, que é justamente essa variação da menor temperatura, vamos dizer, do dia e a maior temperatura do dia. Você pega um dia quente, que está ensolarado, né? Você vai ter uma diferença, né? A temperatura fora, né? No exterior, ela vai elevar, né? Mas só que quando o sol se põe, como por exemplo, no caso aqui, eu também estou numa altitude
né, grande, eu estou a 1.650 metros. Então, você tem, quando o sol se põe, você já tem essa temperatura, ela baixa muito, então você tem essa amplitude térmica muito grande. Já a casa de hiperadobe com o telhado verde, você tem uma diferença de temperatura dentro da casa muito menor, a variação de temperatura é muito menor, né? Então, a amplitude térmica é muito menor. E você tem esses conceitos também de armazenamento de massa de calor. Então, o calor que entra numa parede de terra, com a espessura, por exemplo, de 40 centímetros, ela é absorvida por essa parede, por essa terra, e ela vai levar um tempo, né, para ser transferida para o interior da casa. Então, o sol está batendo para o lado de fora, ela vai absorvendo essa energia, então, a acumulação de massa térmica, e daí, gradualmente, ela vai ser transferida para dentro do ambiente. Então, você nunca tem um ambiente muito gelado e nem muito frio, nem muito quente, né? Ela sempre tem uma variação pequena dentro da casa. Agora, quando também você tem períodos, vamos dizer, mais rigorosos, o inverno mais rigoroso, daí eu faço utilização do fogão foguete, né? O rocket stove, sistema de aquecimento. Eu posso depois também tentar enviar um videozinho ou umas fotos aí para o pessoal entender como funciona. Mas é um sistema que ele também funciona com esses princípios, né, de absorção e armazenamento de massa de calor. Então, você acende ele, um tambor, na verdade, que funciona irradiando o calor daquela madeira que está sendo queimada. Não é propriamente, né, não é uma lareira, também não é um fogão a lenha. Ele tem uma característica específica, né, diferente desses outros métodos, né? Então, e daí esse fogão foguete, ele é um sistema de aquecimento também que funciona com o princípio de máxima eficiência térmica. Você vai usar o mínimo de lenha e aquele calor que está sendo produzido com a combustão da lenha, ele vai estar sendo absorvido e liberado lentamente, né, pela casa, por todo o equipamento, vamos dizer assim, de uma maneira que essa energia ela seja ao máximo aproveitada e não seja desperdiçada. Então, você tem esse tambor que irradia o calor, mas o sistema é um sistema de tubulação que já faz parte, vamos dizer, da chaminé, né, do fogão, que ele passa dentro de um sofá, né, de uma cama, assim, que eu até durmo lá, eu gosto também, de barro, assim. Então, essa tubulação ela passa dentro desse sofá e depois que ela sai para fora da casa. E esse calor que é gerado, né, no fogão foguete, ele vai sendo também absorvido por esse sofá, por essa cama. E você tem mais ou menos assim, a energia ela é transferida, né, para o ambiente normalmente umas 12 horas depois que ela foi absorvida. Então, o sol que bate na parede da casa, na hora mais quente, ela começa a ser absorvida durante o dia, mas ela vai ser liberada dentro da casa na hora mais fria, de madrugada, quando a temperatura externa está mais fria. Então, isso tudo faz parte do sistema e da eficiência térmica da casa. E é muito legal também, porque você, na sua casa, é muito difícil para a gente que mora nas cidades pensar nisso hoje, mas você, na sua casa, não está conectado à rede elétrica, né? Você produz a sua própria eletricidade. Isso não significa que você não tenha, né? Você tem geladeira, hoje a gente está falando, você está aí, você tem, né, internet, você tem conexão elétrica, mas ela não é uma conexão fornecida pela rede elétrica. Quais são as soluções energéticas que você implantou aí para você ter essa autossuficiência? Basicamente, assim, a energia produzida que eu utilizo aqui ela é principalmente fotovoltaica, né? Energia solar. E hoje em dia, você está vendo na cidade, as pessoas estão tendo bastante interesse por isso, né? De fazer uso, porque é uma energia, ela está aí, é gratuita, né? Você tem que só saber, você tem que utilizar os equipamentos corretos para fazer a absorção e a transformação dessa energia. Então, na cidade, o pessoal está utilizando isso, inclusive, como uma forma, por exemplo, de diminuir a conta de energia, né? Porque você tem a concessionária sua de energia, mas você produzindo parte dessa energia com o sistema solar, depois você está conectado junto com a concessionária, então tem aí um acordo aí. Então, isso se chama sistema on-grid, né? Você está conectado ainda à rede de energia concessionária.
O meu caso aqui, eu faço o uso da energia solar, só que eu tenho um sistema off-grid. Eu estou bem longe da CEMIG aqui, né, as linhas de, de energia estão passando longe e eu não tenho interesse em puxar também. Então, eu tenho que fazer a produção dessa energia através do sistema fotovoltaico, né, com os painéis solares, e depois fazer o armazenamento dessa energia em baterias. Então, aí você tem que ter uma adaptação do sistema para que você você consiga fazer a captação da quantidade de energia que você necessita, fazer o armazenamento dessa energia em baterias, e tem que ter um sistema eficiente, mas bem também regulado, para que você tenha uma vida útil desse seu sistema, não uma vida útil mais longa, né? Hoje em dia, com o interesse, né, nessas tecnologias, as empresas estão desenvolvendo, principalmente na questão da bateria. Agora, daqui a um tempo, você vai ter, já tem até no mercado baterias para sistema fotovoltaico, só que baterias de lítio, né? Que é basicamente essas mesmas baterias que a gente usa no celular, tal, né? Mas para sistema fotovoltaico, então elas vão ter assim uma vida útil muito longa. Então, e aí eu faço uso também, por exemplo, do sistema de aquecimento de água. Daí já não eu não produzo a energia elétrica e daí faço o aquecimento da água, por exemplo, como um chuveiro, né, com a resistência. Você estaria utilizando energia elétrica para criar uma resistência para aquecimento da água. Aí você usa o aquecimento solar, que é direto para a água, né? E eu fiz experimento também com uma turbina eólica, né, uma turbina de vento. Então, eu tenho sistemas aqui, eu vou tentando regular eles e eu vou fazendo experimentos também. Tem coisas que eu sei que não deu certo, né? Então, daí outras coisas que precisaram de ajustes. Mas aí, ó, a gente está aqui e estamos conseguindo falar, né? Então, a minha internet também, por enquanto, é via satélite, né? Porque eu não tenho cabo, né, de nenhuma concessionária de internet chegando também por terra, então eu tenho que conectar via satélite. Então eu faço uso da tecnologia, sim, né? Não fico completamente desconectado de tudo, né? Então é mais ou menos isso. Eu acho que é muito importante a gente começar a pensar mais. Eu acho que a questão da bioconstrução, ela chama isso de você observar mais o que a solução está te trazendo, né? Para mim foi uma mudança de chave enorme, foi assim muito interessante. Ele fala que foi um experimento que talvez não seja muito prático, né? Mas eu fiquei apaixonada porque ele tem um sistema de aquecimento de água, né? Que ele mesmo construiu, né? Ele, os amigos dele, então tipo ele tem placa de aquecimento de água que foi construída com garrafa PET, né? Com coisas que a gente tem. Então, assim, às vezes a gente fala desses mecanismos, a gente pensa, não, vou comprar, vou instalar na minha casa, mas às vezes sem entender como que eles funcionam, né? E entendendo como eles funcionam, você consegue adaptar, você consegue trazer outras funcionalidades, você consegue pensar em alternativas que possam aí suprir necessidades que a gente tem no dia a dia. Eu vou colocar a fotinho aqui do sistema de aquecimento solar construído manualmente, porque eu achei que para mim foi assim muito importante e é um exemplo mesmo de como a gente pode se aproximar de forma diferente da tecnologia e trazer ela mais para perto, entendendo os conceitos, entendendo como que está sendo utilizado o sistema. Bom, pessoal, a conversa tá maravilhosa aqui, né? Com o convidado de hoje, super esperto aí, muitas experiências, muita troca com a gente. Mas o vídeo está ficando meio longo, então a gente vai encerrar por aqui hoje e a gente continua com a conversa no próximo episódio. A gente espera vocês.